Olá, gente. Estamos gravando, eu ia dizer, estamos ao vivo, né? Muito inspirado no David Finch, mas não estamos ao vivo, estamos gravando com essa iluminação aqui que estava estranha, mas agora melhorou um pouquinho. Estou testando também uma questão aqui de luz e melhoria e câmeras e tal, vamos ver o que é que acontece. Bem, gente, a gente está aqui em mais um momento, né, do nosso grupo de estudos. Nós concluímos no encontro passado os estudos baseados no Norman Rockwell. Acho que foram quatro encontros muito legais, muito produtivos. Lembrando que o quarto encontro ele é exclusivo para os colaboradores do Apoia-se. Então, se você não conhece nossa campanha no Apoia-se, eu convido você a conhecer, né? Se você quiser tirar um tempinho, você vai lá em www.apoia.se/estúdio Daniel Brandão. Eu vou ver se eu mostro aqui pela primeira vez isso para vocês. Eu acho que vale a pena. Nunca fiz isso. Fazer aqui pela primeira vez. Aqui é a nossa campanha do Apoia-se, né? É apoia.se/estúdio Daniel Brandão. E você vê aqui do lado as recompensas, né? A partir de R$ 5 você pode colaborar. E nós temos recompensas até o modelo de R$ 100, né? E em cada uma delas tem o que é que você ganha com isso, né? O que é que você tem como recompensa a partir desse apoio, tá? É um apoio recorrente, então agradeço já quem apoia, né? E se você quiser e puder apoiar, também agradeço. Se não, já fica o meu agradecimento caso você possa compartilhar essa informação, né? Nos ajudar a fazer com que ela chegue a mais gente, ok? Dito isso, quero dar as boas-vindas aqui ao Bosco. Olá, Bosco, tudo bem? Opa, bom dia, Bom boa tarde, boa dia, noite, para quem, dependendo da hora que a pessoa for ver o vídeo, né? Tá tudo bem. muito bem-vindo, cara. Quero também dar as boas-vindas ao Lucas. Tudo bom, Lucas? Olá, tudo bem? Legal. Deixa eu aproveitar, então, apresentar melhor eles, né? O Bosco, eu acho que sem nenhum exagero, ele é um dos melhores artistas do mundo, assim, um cara que faz quadrinho como ninguém, mas também ele é ilustrador, artista plástico, faz artes digitais e tradicionais em diversas mídias, com uma técnica extremamente virtuosa, né? É um ótimo professor também, professor do nosso curso de desenho avançado. Eu acho, eu nunca consigo imaginar alguém melhor do que o Bosco para estar nesse papel. Então, seja bem-vindo, Bosco. É uma honra ser seu amigo, uma honra poder trabalhar com você. O, As palavras, Daniel. Obrigado pelos elogios. Vindo de você, eu é tenho mais especial certeza que ainda. quem conhece seu trabalho, conhece sua arte, concorda 100% com o que eu falei, né? O Lucas também é um grande artista, né? Multiartista. O principal trabalho dele é com storyboards, né? Ele faz trabalhos para grandes empresas do Brasil e talvez do mundo também. Já fez para fora, Lucas? Não me lembro. Já fiz para videogame. E é artista plástico também, né? Usa aquarela, guache, acrílica, também como ninguém. Quadrinista, também de mão cheia, né? Tem vários quadrinhos já publicados no Brasil, de sucesso. Então, bem-vindo, Lucas, mais uma vez. E também está presente aqui o Miguel Felício, meu amigo de longa data. Tenho a honra de chamá-lo de meu colorista oficial, mas ele também tem um trabalho internacional, né? Dentre outras pessoas que ele já trabalhou junto e colore também. Tá o Fabien Tomé, o francês. Ele também é quadrinista, desenhista, ilustrador, professor de línguas, né? De inglês, de japonês, enfim. Miguel Felício, seja bem-vindo também. Bom dia, pessoal. Estou de volta. Então vejam que é um time, né? Forte.
sentindo falta da Blenda Furtado, que é genial, mas pode ser que ela apareça ainda hoje ou num dos próximos encontros. O fato é que a partir de hoje nós vamos estudar um novo autor, né? Dessa vez fui eu que propus, que é o Bill Watterson, né? Então, antes de falar um pouco sobre o Bill Watterson, eu quero mostrar algumas imagens para vocês, tá? Enquanto isso, todo mundo que está aqui já vai pensando o que é que vai estudar do Bill Watterson, né? Qual vai ser a vertente que vocês vão estudar, que materiais vocês vão querer usar nesses estudos, né? Mas vamos ver aqui algumas imagens desse gênio dos quadrinhos chamado Bill Watterson, criador de Calvin and Hobbes, né? O Calvin e Haroldo no Brasil. Já adianto, né, que esse trabalho, né, Calvin e Haroldo, ou Calvin and Hobbes, é o meu quadrinho predileto. Assim, eu não tenho nem dúvida sobre isso, assim, nem penso duas vezes. De tudo que eu já li, tudo que eu consumo até hoje, ainda é o que eu mais gosto, né? Ainda é o que eu acho mais incrível, mais genial. Isso é um autorretrato dele. Isso aqui é um cartoon dele, né? O trabalho dele antes de Calvin e Haroldo. Calvin e Haroldo foi um trabalho que ele fez por 10 anos, de 1985 a 1995. Já tem muito tempo que ele parou, né? De fazer, parou por opção mesmo. Essa é uma das minhas tiras ou quadrinhos prediletos, né? Isso é um quadrinho dominical dele. Eu acho extremamente sensível esse quadrinho, por incrível que pareça. Assim, ele é muito forte. Ele fala sobre imaginação, né? A imaginação infantil e, e sobre o quão é difícil viver nesse mundo sem a imaginação, né? Sem a criatividade. Eu acho a arte belíssima, o texto incrível. Essa é a última tira, né, que foi feita do, do Calvin em 1995, né? Essa foi a despedida dele, que foi uma tira de domingo, tá? Bem, vocês têm algum comentário antes de eu falar um pouco mais sobre ele, mostrar algumas outras coisas aqui? Eu Posso? acho, só duas palavrinhas que eu acho encantador o trabalho dele. Tanto a sensibilidade dos textos, dessa poética, essa brincadeira entre o que é realidade e o que é imaginação, né, que fica sempre na fronteira, você não sabe diferenciar, como é uma criança, quer dizer, é o ponto de vista de uma criança mesmo. Né? Eu acho o traço dele lindo, outra coisa que eu não consigo deixar de comentar. É, eu acho fantástico também, né? Acho que nós concordamos com isso, assim. Eu tenho aqui na minha frente, né? A obra dele fica aqui na minha frente. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tenho 16 livros dele e eu vou mostrar o meu predileto, tá? Vou mostrar e vou folhear e vou comentar aquele que eu mais gosto dos 16 que eu tenho. Por incrível que pareça, eu não tenho tudo, né? Mas tenho bastante coisa. Então, esse livro aqui, ele é, na realidade, um catálogo de uma exposição, né? Como tem escrito aqui na capa, ó. Totalmente dedicado às tiras dominicais do Calvin, né? De 85 a 95, em que, ah, deixa eu, para não errar aqui, falar o nome da pessoa direitinho, a Lucy Shelton, né? Que é a curadora da exposição, conseguiu que o Bill Watterson a ajudasse nessa curadoria, né? Em escolher as tiras dominicais prediletas dele. E aí esse livro tem
algumas preciosidades, né? A primeira delas é o texto, um texto longo, escrito pelo próprio Bill Watterson, né? Esse texto tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 páginas, né? Texto que ele escreveu em 2001, ele tinha acabado de fazer há 5, 6 anos, a tira do Calvin. E aqui tem várias reflexões muito importantes sobre o próprio trabalho dele, né? Sobre as dificuldades, sobre as alegrias, sobre as tristezas, sobre as conquistas, sobre as lutas políticas dele em relação ao trabalho e à integridade do trabalho dele. Então, antes de eu passar aqui para a primeira dominical, né, que está aqui, vale dizer que uma das maiores lutas dele é que Calvin nunca fosse licenciado. Então, ele criou o Calvin muito em homenagem, não diria em homenagem, mas muito inspirado, muito influenciado pelo trabalho do Charles Schulz em Peanuts, né? E é uma espécie de declaração de amor a essa linguagem das histórias em quadrinhos, essa linguagem no seu formato mais clássico, que é esse formato de tiras de jornal, de dominicais de jornal, né? Que foi onde essa linguagem se desenvolveu como meio de comunicação de massa, originalmente, né? E ele nunca conseguiu enxergar e nunca quis, nunca desejou que esse trabalho tivesse em outros formatos para além dos quadrinhos. Então, ele nunca autorizou desenhos animados, nunca autorizou adesivos, camisetas, comidas, produtos em geral, se utilizando dessas imagens, se utilizando dessas ideias. Então, tudo que tiver de merchandising, né, do Calvin por aí é pirata, né? Não é autorizado oficialmente pelo Bill Watterson, né? Dito isso, esse livro tem outra coisa muito preciosa, que é o fato das tiras dominicais terem uma versão sem as cores, como se fosse assim um facsímile, né? Facsímile, uma reprodução do original dele, onde você vê as tintas, as correções, os durex utilizados, né? Os errorex aqui, as tintas brancas utilizadas, e a versão colorida e impressa como saiu no jornal, né? Então, todas as tiras têm isso, com um comentário dele mesmo, do Bill Watterson, embaixo. Então, esse livro ele é muito precioso por conta disso. Assim. Quando você lê ou relê as tiras dominicais e depois vai ler o comentário dele embaixo, é algo absurdamente incrível. Assim. E como você vai percebendo que ele é um cara absolutamente genial. Então, me permitam aqui destacar algumas, se vocês tiverem paciência, né? Essa é uma das mais clássicas de todas, né? Como ele mesmo diz aqui, ó, os desenhos dessa tira foram usados muitas vezes em camisetas piratas e coisas do tipo, né? Então ele tem consciência do quão o trabalho dele já foi pirateado por aí, né? Mas não é autorizado por ele, né? E aí vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas as tiras dominicais, elas não eram publicadas no mesmo formato em todos os jornais do mundo, né? Assim, vocês sabiam disso? Vamos lá, vamos interagir um pouquinho. Alguém sabia que esse formato que a gente está vendo não é o mesmo formato em diversos jornais que essa tira foi licenciada? Não, não sabia. Pronto. Por isso, certo? Justamente por isso, ele tinha umas amarras. A primeira delas, Bosco, é o fato de ter 3 faixas fixas aqui, né? Então, em qualquer tira que você for ver dominical, essas 3 faixas se repetem, ok? Uhum. Pois bem, dessas 3 faixas, uma delas, que é a primeira, ela tinha que ser descartável. Ou seja, o que ele escrevesse aqui
podia ser retirado e as pessoas tinham que entender ainda o que estava escrito aqui, nas duas últimas. O começo, meio e fim. Então, olha a loucura, né? Ele tinha que escrever um roteiro que você lendo tudo fosse muito legal, mas você lendo dois terços também fosse. Isso eu já acho muito louco, tá? Mas essa tira específica mostra muito da genialidade dele, porque além desse desafio, que já é um desafio muito difícil, eu vou ler aqui, tá? Me permitam. Olha o que é que ele fez. Ó. Essa tira faz parte de uma história que continuou nas tiras diárias. As tiras diárias eram vendidas de forma separada das dominicais, e os jornais nem sempre compravam os dois pacotes. Sendo assim, alguns leitores podem ter lido só essa história, ou então todo o restante menos essa parte. Portanto, o desafio para mim era fazer com que a tira fosse coerente com o enredo, autossuficiente e ao mesmo tempo dispensável para a compreensão do todo. Acho que consegui fazer isso, mas não sei dizer porque eu me impunha tanto trabalho. Louco, né? Aqui tem um outro destaque assim que eu queria fazer para vocês. Aqui parece que não tem as três tiras, mas tem, né? Esse terço aqui que é descartável, ó, tá aqui em cima. Os dois terços não descartáveis é onde estão todos os desenhos e balões dessa tira. Pode perceber, né? E aí ele botou aqui, ó, removendo a parte de cima, os quadros descartáveis, ocupariam um terço da página. Arrancando mais um pedaço, preencheria um quarto da página. O segredo era fazer o desenho fazer sentido por mais que fosse retalhado. A tira representou um problema quando precisou ser reproduzida em formato de livro. Por mais que a tira seja retalhada, trata-se de um desenho feito na horizontal, mas os livros ou eram quadrados ou tinham a orientação vertical. A única solução possível foi redesenhar tudo para adaptar o formato dos livros. Outra que eu queria destacar aqui para vocês, né? O texto de baixo é surpreendentemente difícil desenhar errado, porque é preciso conhecer muito bem as regras para conseguir subvertê-las. Essa foi uma tira, essa foi uma tira divertida de fazer. É uma tira que ele subverte a perspectiva, né? Ele começa inclusive dizendo: essa não, tem alguma coisa errada aqui. As noções de perspectiva foram subvertidas. Os objetos não diminuem mais de tamanho quando vistos à distância e tal. É muito genial isso. Muito genial. Eu não vou ficar lendo tudo, porque, enfim, não é a minha proposta aqui, né? E aí tem uma outra aqui na frente sobre arte, né? Ele, do nada, a imagem do Calvin começa a ficar cubista ou neocubista, e ele começa a falar sobre como esse tipo de estilo artístico, né, de escola artística, fala sobre a possibilidade de ver várias coisas com vários pontos de vista diferentes ao mesmo tempo, que é uma coisa que o Picasso tentou fazer com o movimento, né? Tinha olhos de frente, olhos de perfil na mesma imagem, né? Ele começa a falar isso e fazer uma relação entre isso e uma discussão entre ele e o pai, né? Que ao olhar tudo por vários pontos de vista diferentes, o mundo ficou cubista, ou neocubista, né? Mas quando ele começou a retirar, né, eliminar todas as demais perspectivas, menos a dele mesmo, do Calvin, tudo voltou ao normal e ele continua achando que o pai estava errado. E para não ficar muito chata essa parte aqui, né, também quero destacar essa tira aqui, porque ela é extremamente política. E se você não lesse o texto aqui de baixo, eu acho que você jamais saberia, você ia só se divertir, né? É uma tira em que, do nada, tudo fica absolutamente preto e branco. Ele não só retira os tons de cinza, como ele retira as linhas dessa tira, né? É uma tira que não tem linhas, só tem manchas pretas e o branco, né? Então, me permitam ler pela última vez essa parte aqui de baixo. Para desenhar essa tira, além dos meus tons, eu abri mão também dos contornos. Como os quadros descartáveis, né?
aqui de cima, mostram bem, a aplicação do fundo preto é fundamental para tornar os desenhos compreensíveis. Aqui é sem o fundo preto, aqui é com o fundo preto, né? Durante minha luta para impedir que licenciassem mercadorias usando os personagens de Calvin e Haroldo, fui acusado de só conseguir enxergar as coisas em preto e branco, sem nenhum outro matiz. A discussão se estendeu durante anos e foi muito desagradável, mas pelo menos tive a compensação de poder extrair uma tira desse conflito. Isso é absolutamente genial, né? Então, quem não conhece Calvin Haroldo, quem quer resgatar Calvin Haroldo, quem quer voltar a ler Calvin Haroldo, eu acho que esse é um bom momento, né? Uma boa motivação para a gente retornar a esse ponto. E aí, amigos que estão nesse grupo de estudos, né? Quando vocês quiserem, se quiserem esse livro emprestado ou lerem aqui no estúdio, ele está aqui à disposição de todos e todas, tá? Algum comentário? Então, eu quero fazer aqui uma rodadinha com vocês para saber de vocês o que é que vocês pretendem fazer, que ponto de vista vocês pretendem estudar do Bill Watterson, né? Vocês podem estudar as cores, o traço, a narrativa, né? A própria linguagem dos quadrinhos, né? Das tirinhas, das páginas dominicais. Então, estou bem curioso para saber de cada um de vocês, pela múltipla possibilidade de estudos, né? O que é que cada um pretende estudar, né? Nada definitivo, obviamente, o que vocês responderem, vocês podem mudar de ideia, então não se sintam pressionados. Mas começando aqui pelo Bosco, qual a sua ideia, Bosco, hoje? Hoje, especificamente hoje, eu estou estudando o desenho dele. Eu estou querendo entender a cartoonização dele. Aí eu estou fazendo uma coisa diferente. Eu não estou reproduzindo os desenhos do Cavarodo. Eu estou pegando o estilo dele e estou aplicando em outro personagem. Eu peguei o Hellboy. Estou No fazendo uma versão Hellboy, caramba, um Hellboy. Hellboy estilo Bill Watterson. É, se Agora vai você me virar deixou tira, curioso. se vai virar uma tira, vai virar uma ilustração nos outros dias, eu não sei. Porque como eu não costumo escrever, então eu não sei, né? Eu vou ver se eu me inspiro durante a semana, se eu consigo escrever alguma coisa, aí eu faço uma tira. Senão eu vou de ilustração mesmo, né? Uhum. Mas eu já comecei a estudar, na verdade, aqui. Quando eu estava falando, eu estava rabiscando um pouco. Deixa eu Ou, mostrar aqui. Primeiras tentativas. tradicional ou digital? Digital. Então Talvez eu bote você papel na pode próxima. colocar sua tela aqui para gente. Pronto. Tava primeiro testando, tentando entender aqui. Ainda está bem. Cara, que legal. Basiquinho, assim, né? Os primeiros esboços eu já estava aqui. Uhum. Para começar a fazer o. Tá Muito legal. muito legal. Já cheguei nesse ponto aqui. Eu estou fazendo tentativas diferentes, né? Abordagens diferentes para achar um ponto ideal aqui, que eu acho que fica legal. Esse aqui foi o que eu mais gostei até agora. Massa Esse demais, aqui. cara. Massa demais. Aí eu estou fazendo digital, mas não sei, talvez até mude de ideia nos outros encontros eu passe para prancheta. Cara, eu Bastante. vou te fazer uma provocação aqui. Eu acho que eu queria muito ver uma aquarela tua, porque ele usa aquarela, né? Bastante, o Bill Watterson, com Uhum. esse personagem aí. Eu acho que pode rolar imaginando um cenário, uma coisa, né? Misturando Mignola com o Bill Watterson. Poxa, obviamente é muito mais um desejo meu do que. Não quero te colocar em enrascada, mas Não, pode ser, eu, faz tempo que eu não faço uma aquarela, mas eu tô com saudade de fazer, pode ser. eu juro que se eu visse um print disso, uma aquarela sua, desse Hellboy no traço Bill Watterson em qualquer evento, compraria, viu? Compraria e colocaria na parede do estúdio, pode ter certeza. Olha aí, vou me empolgar com a ideia, já tô me empolgando. Seguindo a ordem aqui, Lucas, tem alguma ideia, cara, do que você vai fazer hoje? Tenho, eu tenho. Eu vou estudar o traço dele com uma personagem minha, baseada na minha irmã. De repente virar uma tira, não sei.
Ai, cara, então você tem uma personagem sua, isso eu não sabia. Tenho, é bem antigo, foi baseado na minha irmã quando era pequena, e inspirada no teu trabalho com isso. Ah, que massa, que legal. Quero conhecer também, então. Quando você tiver alguma coisa, você sabe que pode acionar a gente aqui para mostrar, tá? Sim, sim. E por fim, Miguel Felício, qual a sua ideia? Amigo, estou nesse trabalho agora. Deixa eu compartilhar aqui. Eu posso compartilhar. Eu vou tentar aplicar, pegar um pouquinho do traço, um pouco das formas e o dinamismo para tentar colocar nessa tira que eu estou fazendo aqui. O layout dela já está Ah, pronto, Que né? lindo. que massa, Eu vou cara. dar uma adaptada no visual dos personagens para tentar trazer um pouquinho para fazer uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade, que é trabalhar um pouquinho mais com retas, né? Que é uma coisa que tem bastante na arte do Bill Watterson. Muito legal. Vi que você já até assinou, rapaz. Acabou, Tô planejado, já tá todo coisado. tô Ó, dominado. legal. Eu também estou decidindo o que fazer. Provavelmente farei uma tira, né? E provavelmente farei uma tira com a Liz clássica, né? Me deu muita vontade de fazer isso, porque nunca escondi de ninguém que o Bill Watterson é minha maior influência. Sempre foi, né? Para os meus cartoons, para os meus quadrinhos, para as minhas tiras, especialmente. E para a Liz clássica, né? Eu chamo de Liz clássica, a Liz criança, a Liz, a personagem que eu criei em 2009, né? Não a versão adolescente que eu mais trabalho com ela hoje em dia, tá? Então eu vou colocar a câmera aqui no meu papel e vou começar a fazer estudos do traço do Bill Watterson para começar e poder quebrar um pouco do gelo. Tenho aqui uma referência da minha ilustração, talvez a minha ilustração preferida, que é o Calvin abraçado com o Haroldo. Então, é isso que eu vou começar a fazer aqui. Vou deixar um espaço para cá para depois praticar os meus personagens também. Mas enfim, eu já fiz alguns trabalhos assim, inspirados no traço do Bill Watterson, né? Já fiz um desenho de uma mãe e de um filho no traço do Bill Watterson para ser tatuado. Já homenageei algumas histórias em quadrinhos, enfim, já dei essa estudada. E, por incrível que pareça, é um traço muito sofisticado, assim, é um traço que não é muito fácil de pegar, assim, como eu acho que a maioria das pessoas possam pensar, né? Tem uma simplicidade que é feita a partir de muito estudo, muita observação. O traço do Biotson ele é muito dinâmico, ele tem uma energia, uma cinética muito grande. As Exatamente, formas passam uma elasticidade, uma coisa que não dá para pegar de primeira, dá um trabalho mesmo. exatamente, cara. E, assim, se você for para os pormenores, tipo, qual é o formato do olho do Calvin, qual é o formato do cabelo do Calvin, isso aí talvez não é o ponto, né? O ponto é essa energia mesmo. Essa energia que eu acho que tem a ver, óbvio, né, com o rascunho dele, com o gestual dele e tal, mas também tem a ver com o material que ele usa para finalizar, que é o pincel, né? A qualidade da pincelada dele é uma coisa indescritível, assim. Ele tem uma. O Bill Watterson tem uma coisa que não tem outra palavra para se usar, que é uma genialidade, né? E aí você capturar, né, o espírito de uma genialidade é uma coisa dificílima, coisa possível praticamente, né? A gente capta o que dá, o que nós meros mortais conseguimos, né? Mas sempre que eu falo do Bill Watterson, eu não consigo falar do trabalho dele, da obra dele, sem ser hiperbólico, sabe? Eu não consigo ser contido.
Eu não consigo dizer, ah, ele é bonzinho, ah, é bom e tal. Não, cara, para mim é muito mais do que isso, assim. E óbvio, né, com todo o respeito e devoção também ao trabalho do Charlie Schulz, porque sem o trabalho do Charlie Schulz não existiria o trabalho do Bill Watterson, né? Ele mesmo falou isso, então não é uma fala minha. A gente entende, Daniel, a gente entende. Não tem como não se impressionar. Exato. E historicamente, né, Bosco, a gente faz quadrinho há muito tempo, consome quadrinho há muito tempo. As tiras de jornais, né, elas passaram por várias fases. Durante um período, né, assim, você ser artista de tiras de jornais era o que tinha de mais sofisticado no mercado, assim. Não sei se vocês sabiam disso, se vocês tinham essa informação, né? Inclusive financeiramente era a coisa mais rentável. A maior prova disso é que o Jack Kirby, né, depois da criação do universo Marvel e tal, acho que eu vou acender essa luz mesmo, vai ficar melhor. Tentou, né? Tentou entrar para esse universo de tiras de jornal, né? E entrou por um tempo junto com o Hollywood, até a Pipoca Nanquim publicou esse material, né? Mas depois de um certo período, assim, isso ficou muito desvalorizado. A verdade é essa, assim. E as tiras entraram numa formulazinha muito parecida, no geral, né? E vem, cara, em 85, esse cara meio que resgatar, sabe? De alguma forma, essa linguagem, esse espaço tão importante, de uma forma tão genial, né? Com Calvin, né? E é um espaço muito importante, assim. Tudo bem que os jornais impressos estão rareando cada vez mais, mas é um espaço que ultrapassa e muito, né? Aquele nicho dos fãs de quadrinhos, né? Aquele nicho da cultura geek nerd e tal. Por mais que tenha se popularizado, ainda é um nicho, né? Mas os jornais, eles, especialmente nessa época do Calvin, eram lidos por todo mundo, né? Pessoas que não necessariamente sabiam quem era, que o Peter Parker e o Homem-Aranha eram a mesma pessoa, entendeu? Então, você conseguir sucesso, né? Você conseguir atingir esse público, para mim é uma coisa muito importante, muito encantadora, muito inspiradora, né? E que sempre mexeu muito com o meu próprio trabalho, com as minhas decisões artísticas também, sabe? Eu sempre quis a mesma coisa, assim, conseguir ser lido por pessoas de outros nichos também. Enfim, estou pensando devaneios aqui enquanto brinco com esse traço. Acho que vale dizer também, eu até dividi com vocês, né? Mas vale dizer para quem está assistindo esse vídeo, que existe no YouTube um documentário muito legal sobre o Bill Watterson, né? Um documentário que ele não aparece, eu já dou logo esse spoiler, porque ele, Bill Watterson, é extremamente recluso, né? Não dá entrevista, praticamente não tem fotos dele na internet, né? Você acha uma, duas no máximo, assim. Mas um, uma pessoa que faz documentário, né? Um documentarista, fã do trabalho dele, acabou fazendo esse documentário, muito bom, por sinal, assim, eu realmente recomendo que vocês assistam. Chega a ser emocionante, entrevista muita gente, né? Vai na cidade dele, né? Quando ele chega na cidade do Bill Watterson, gente, vocês conseguem ver os cenários do Calvin, sabe? É muito legal, assim.
Então, recomendo a todo mundo que pesquise no YouTube e, se possível, assista esse documentário. Eu não sei se eu comentei, gente, mas quando ele resolveu parar de fazer as tiras, né, em 95, não foi porque, enfim, estava decadente, né, poucos jornais estavam comprando, não, ele estava no auge, né, tinha centenas e centenas de jornais no mundo inteiro publicando Calvin, né, ele recebeu uma pressão gigantesca dos seus editores para se manter fazendo, assim, mas foi uma decisão dele artística, né? Ele disse que achava que não tinha mais o que acrescentar na obra, né? Achava que tinha chegado no ponto que queria, achava que tinha esgotado os assuntos que ele queria tratar, enfim. Ele foi uma decisão pessoal ali, muito consciente, né? E de parar no auge mesmo. Então, significa assim, não estava ali preocupado principalmente com fama, sucesso, né? Ah, não, quero enquanto eu sou querido, eu vou ficar fazendo e me repetindo, né? Eu não queria ficar se repetindo. Então, decisão extremamente corajosa, extremamente corajosa. É difícil uma pessoa ter um compromisso artístico tão grande, né? Tipo assim, é muito mais importante o trabalho do que o que ele rende, né, para a pessoa. E hoje em dia é raríssimo se alguém fazer isso. Dificílimo, dificílimo. Talvez, assim, um cara que se aproxime desse tipo de postura, né? Um cara dentro dos quadrinhos famoso e tal, seja o Alan Moore, né? Sim, Que tem essas posturas que são posturas éticas dele, assim, muito fortes, que ele não abre mão, mas é uma coisa muito rara e ele e Bill Watterson são casos, são exceções, né? São exceções. A tendência normal é que
E aí eu também não vou aqui trazer nenhum tipo de julgamento, é que as pessoas, os autores, enfim, se dobrem ao mercado, né? O, o quanto puderem para poder ganharem seu dinheiro e tal. Eu não julgo porque, enfim, todo mundo tem seus boletos para pagar e seus corres, né? Mas também não vou negar que eu nutro uma admiração bem especial ao Bill Watterson por conta dessas posturas dele. Uma coisa que eu acho interessante é que o trabalho fica mais valorizado mesmo. O valor do Cavel fica muito maior por causa disso. Penso em quadrinhos de heróis, por exemplo. Eu não tenho mais vontade de ler quadrinho de herói porque é uma marca que se repete, as histórias ficam giram e voltam ao que eram antes, e, assim, perde a importância daquilo que a gente leu. Não tem um peso, não tem um valor. Exato, assim, Só a maneira que eu vejo, né, quadrinho de herói, na idade que tenho, assim, atualmente, com todos os reboots que tem, né, os números uns que eles ficam recriando e tal, é que é uma mitologia interessante, importante até, assim, que tenta mirar, assim, um outro público, que não sou mais eu, né, e que precisa capturar esse público, se adaptar a esse público, tipo, aquele Homem-Aranha que nós aprendemos a amar quando a gente tinha lá nossos 13 anos, entendeu? O Homem-Aranha de hoje, ele precisa ser amado pelas crianças de 13 anos de hoje, né? Então, aquilo que a gente leu, se eles refazem tudo, se mudam, é pensando nesse novo público, eles não pensam na gente especificamente, né? E não sei se eles estão errados, não. É um mercado muito grande também, né? Envolve muito dinheiro, muito licenciamento, muita coisa, muitos produtos, filmes, etc, 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 que é muita gente envolvida. E quando tem muita gente envolvida, realmente essa coisa da arte, né, ser pensada como uma coisa íntegra e tal, se dilui totalmente, né? Porque se perde muito a questão da autoralidade, eu acho, nesse caso, né? Enfim, eu acho que eu também divaguei um pouco, porque estou desenhando e falando ao mesmo tempo, então a possibilidade de eu ter falado besteira é imensa. Não, não falo nada besteira, não. Eu, eu nem falo por saudosismo mesmo, eu falo pela sensação, parece que eu fui enganado. Eu fui ler uma história, mas ela não tem valor. Essa sensação que eu tenho depois de alguns anos, quando eu vejo a repetição das histórias, né? Aquela coisa, isso aqui não é uma história que realmente tem importância, é uma marca que fica circulando. É uma marca que vai do quadrinho ao videogame, ao cinema, né? E assim, eu dou aula para crianças, jovens e tal, né? Nem todos gostam de super-herói mais, enfim. Mas aqueles que ainda gostam, que ainda se importam, nem sempre leem os quadrinhos, né? Ah, poxa, caramba, adoro o Homem-Aranha, vamos desenhar o Homem-Aranha aqui, Daniel, quero aprender a desenhar o Homem-Aranha. Eu disse, pô, massa e tal, legal. O que é que você lê do Homem-Aranha? Não, não leio, jogo o videogame dele, enfim, tô vendo a animação nova dele, assim, assim, assado. É outra coisa, né? Outra relação, né? Minha relação era de ler o quadrinho, né? A deles. Mas o quadrinho tá lá e de alguma forma também está sendo lido, né? Muita gente hoje está gostando mais de quadrinhos japoneses, acho que tem um pouco disso, as histórias têm fim. As histórias têm fim, né? Exatamente. As histórias têm
Acho que os quadrinhos americanos também correram atrás disso, mas durante um tempo, né, as histórias japonesas tinham muito mais coerência com os outros produtos envolvidos, né? Então, assim, você assistia um desenho animado, sei lá, Naruto, Dragon Ball, sei lá o quê, e ia para o quadrinho, era a mesma coisa, era o mesmo universo, você reconhecia, né? Diferente de super-heróis antigamente, que o que você via no cinema ou na TV, quando você ia para o quadrinho, era outra coisa, bem diferente, difícil de entender, né? Então, tem vários aspectos que fizeram com que essa cultura nipônica, especialmente, né? Hoje não só nipônica, dominassem aí uma grande fatia do mercado. Mas eles são competentes mesmo, né? Desenham bem pra caramba também. No momento eu tô lendo um mangá, por exemplo, muito bom, que é Diário do Meu Pai, do Hiro Taniguchi, Jiro Taniguchi, eu acho, que é muito bom, tô gostando muito. Os caras são bons, né? Mas é uma mega indústria também, também voltado para o lucro e produtos e etc, né? Eu falando assim, parece até que eu sou contra as pessoas lucrarem, né? Não, isso não, certo? Não tô levantando, nesse momento específico, estou levantando bandeiras em relação a isso, não. Poderia, até estou tentado a, mas não, não estou. Cara, outra coisa que eu acho, mudando aqui, voltando para o traço dele, né? Outra coisa que eu acho incrível é como é que nessa proporção, né? Uma proporção de um corpinho tão pequeno, né? Braços tão curtinhos, pernas tão curtinhas, ele consegue fazer tantos movimentos, né? Tanta, fazer tudo, né? É muito domínio. Essa capacidade de adaptação do cartoon é algo fascinante. Costumo brincar dizendo que o que explica isso, né? O que justifica isso é que os ossos deles não são feitos de borracha, né? São borrachas assim que podem esticar.
Eu adoro o desenho desse abraço. Nossa. Prontinho, meu desenho aqui já está todo rascunhadinho. Faltou as linhas da cauda. Deixa eu fazer aqui rapidamente para não deixar isso para depois. E aí depois eu quero olhar o que vocês fizeram, tá? E a gente para por hoje. Pronto. Agora sim. Então, aqui foi o meu estudo do traço do Bill Watterson de hoje. Quero ver aqui o que é que tá agora na ordem, tá o Lucas primeiro. Estou sempre seguindo a ordem aqui do Zoom. Então, Lucas, tem como você mostrar alguma coisa do que você fez até o momento? Cara, eu fiz uns rascunhos aqui agora. Eu comecei a finalizar esse pequeno conceito, né, que eu fiz da minha personagem. Tá, vou ampliar aqui sua câmera. Ah, que legal. Bacana. Então, um lado eu fiz o estudo dele, do outro eu comecei a executar ali a minha ideia. Acho que eu vou aquarelar também isso aqui.
Massa, massa. Aquarela, cara, vai ficar lindo. Bosco, sua vez. Continuei o que estava fazendo aqui, os estudos. Aham, Tá vendo aqui, né? sim. Muito massa. Então, fiz mais. Tinha feito esse, fiz, mas esse aqui tava treinando, tenta fazer ele uma versão Hellboy com raiva aqui. Aham. Mexer com as expressões faciais e corporais dele, né? Isso, eu vou fazer mais estudos disso, né? Dele, as expressões, né? De raiva, de alegria, tudo do jeito que o Bill Watterson faz. Massa, vale muito a pena, porque é outra coisa do trabalho dele, do Bill Watterson, né? Que é extremamente expressivo. Impressionante como ele consegue passar as emoções nas expressões faciais dos personagens, né? Dá uma raiva, porque você olha o desenho parado, você consegue imaginar um desenho animado disso. É muito. Parece que está em movimento, parece que está animado. Parece que foi um Ver- frame de uma animação. É verdade, cara. É verdade. Fico É pensando, não, impressionante. vai demorar ainda uns, sei lá, uns 50 anos para ter domínio público aí para poder fazer um negócio desse. É verdade. É verdade. Miguel, tem alguma coisa para mostrar pra gente, amigo? Tenho sim, deixa eu mostrar aqui. Eu refinei o layout, né? Adaptei com base no. Tá dando para ver? Sim. Quero elogiar a fonte do texto aí. Essa fonte, ela é sua? Que fonte é Essa é a essa? minha fonte pessoal. Ah, massa. Que tu digitalizou e transformou em fonte. Isso. Tu mesmo fez isso, Miguel? Acho que não. Não, não. Isso foi o Fernando. Fernando Lima, né? Eu escrevi, Fernando Lima, ele digitalizou a fonte para mim. Massa demais. Ficou muito massa. Já vou começar a finalizar aqui, já já. Legal. Perfeito. Pois eu acho que a gente pode começar então as nossas despedidas por hoje, né? Acho que foi um bom primeiro encontro. Eu acho que eu me estendi bastante falando do Bill Watterson, mas eu achei que era necessário. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de dar o like. Obrigado por ter chegado até aqui. Curta o canal, né? Se inscreva no canal. Comente o que você quiser. Sugira outros autores ou autoras para a gente estudar. E ative o sininho. Compartilhe com mais pessoas. Até a próxima. Vamos almoçar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.